Olá, queridos e queridas. Eu sou Richard Uchoa, CEO da Revo. Não mudei de empresa, tá? Para os que já me conhecem, na verdade, a empresa que mudou de nome. A Liu Learning Brasil agora se chama Revo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, super interessante, que é cultura de aprendizagem. A palestra de hoje é sobre como criar uma cultura de aprendizagem na sua organização, tá? E vamos começar aqui, já dá para ver minha tela aqui, dá para ver a logo nova, e eu queria começar trazendo um pouco, estou vendo aqui a tela, um pouco o conceito. O que é uma cultura de aprendizagem? Tá? O que é essa frase, essa palavra, cultura e aprendizagem? Eu gosto de definir cultura de aprendizagem como a capacidade de uma pessoa ou empresa. Então, a pessoa pode ter cultura de aprendizagem e a empresa também. Tá? Então, a capacidade de uma pessoa ou empresa de aprender e se adaptar às circunstâncias apresentadas ao mercado. Então, quando a gente olha o seguinte, não é só aprender, não é só treinar, não é só investir em pessoas. Por que a gente faz isso? Justamente para que a gente possa se adaptar rapidamente e colher os resultados. Então, imagina o seguinte, você é uma empresa que faz tudo 100% presencial. Dando um exemplo bobo, você trabalha com um restaurante todo presencial, veio uma pandemia. Se você não tem a capacidade de aprender o modelo delivery usando aplicativos, sua empresa vai falir. Então, o fato de você ter uma cultura de aprendizagem é justamente isso, para você aprender e se adaptar rapidamente e conseguir navegar no mercado, não importa a pandemia ou a mudança ou a adaptação que vier. Então, esse é o objetivo de uma cultura de aprendizagem. E aqui a gente traz alguns exemplos. Vou pegar o exemplo mais banal que tem, tá? Não quero falar do exemplo, porque todo mundo conhece, eu fico até irritado quando vejo. Mas o exemplo da Kodak. Tá? Todo mundo sabe o que aconteceu com a Kodak, fechou, quebrou, não se adaptou. Não quero falar da Kodak. Quero falar da Fujifilms. Mesmo negócio, mesmo mercado. As duas faziam fotos. Kodak quebrou. Fujifilms não. Por quê? Não é porque ela insistiu em filme e fez diferente. Porque ela migrou. Não sei se você sabe, mas hoje a Fujifilms trabalha com saúde, cosmético, várias outras áreas. Usou tecnologia, tinha uma cultura de aprendizagem para aprender o que estava acontecendo naquele momento e se adaptar em outro mercado. Outro exemplo, BlackBerry. Todo mundo já sabe, BlackBerry quebrou, não, quer dizer, não quebrou, mas hoje não tem muita relevância, não se adaptou, os modelinhos de celulares com teclado, veio o iPhone, quebrou isso. Mas não é isso. A questão é, o BlackBerry, ele não é o hardware, que era fantástico. Era bem mais ou menos. O que ele tinha de melhor era o sistema de mensagens. Então, o sistema de mensagem é o que fazia o BlackBerry ser o que era, não a tecnologia. A BlackBerry tinha a oportunidade de licenciar isso, abrir esse sistema para outras plataformas, mas não quis, porque ela pensou, se eu fizer isso, eu paro de vender BlackBerry. Mal sabia que ia parar de qualquer jeito. E o que acontece? Surge um WhatsApp. O BlackBerry, se tivesse uma cultura de aprendizagem, teria capacidade de ser o WhatsApp de hoje, porque ela inventou esse sistema de mensagem muito antes, mas não, ela não tinha uma cultura de aprendizagem. Veja que continuamos falando de tecnologia, não é disrupção tecnológica, mas sim a falta de capacidade de aprender e se adaptar. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala o termo cultura de aprendizagem. Vamos lá, vamos agora continuar aqui. Para que serve uma empresa? De uma forma muito simplista, qualquer empresa serve para uma coisa. Não é para dar lucro para o acionista, não é para dar retorno, tudo isso pode ser até consequência. Não é para empregar pessoas, não é para fazer o bem para o mundo, não. Tá? A empresa serve com um propósito. Resolver um problema de um cliente. Muito simples. A empresa, através de produtos ou serviços, o cliente tem problema, ela resolve, troca isso por dinheiro e consegue se movimentar. Bem simples, bem básico. Agora,
Onde que a gente gasta, a gente que trabalha dentro das empresas, onde que a gente gasta mais energia? Está na resolução do problema do cliente ou nos problemas internos? E aí, quando eu falo problema interno, estou falando de a questão de como que você vai gastar energia com o seu chefe, como que você se comunica, como que você vai tentar ser promovido, as pessoas que passam a perna no outro, né? Toda essa questão burocrática interna da empresa, a maioria das vezes é onde a gente está gastando a nossa energia. E não no propósito que é resolver o problema do cliente. Então, o cliente às vezes fica em segunda mão por causa de problemas internos da empresa. E por que é tão difícil resolver o problema interno? A gente falou aí de alguns problemas aí que a gente falou, das pessoas não se comunicarem e tudo mais, mas por que é difícil? Primeiro, ego, vaidade, insegurança, medo. As pessoas têm medo. Será que eu vou conseguir pagar a escola do meu filho esse mês? Será que eu vou conseguir ser promovido? Não sei. Aí falta confiança. Às vezes, a relação do líder com o liderado não tem confiança. E aí, essa falta de confiança faz com que tenha um conflito entre essas pessoas e não resolva o problema do cliente. Falta de comunicação, falta de transparência, líderes tóxicos. A gente vê isso acontecendo todos os dias, e etc. Então, por questões muito mais emocionais, ou muito mais, que a gente fala de soft skills aqui, isso aí é o que acaba atrapalhando a empresa para realizar o seu propósito, que é resolver o problema do cliente. Então, você vê, a empresa busca uma coisa, mas por questões internas, e aí por isso que a gente fala tanto a importância de soft skills. Mas soft skills é outra palestra, não é essa. Mas, então, eu costumo dizer que o pior doente que existe é aquele que não quer saber que está doente. É aquela pessoa que vai para o médico fala, você está com uma doença grave. Ele ignora o médico e vai para outro médico e fala a mesma coisa. Ele ignora e vai pulando de médico em médico porque ele acha que ele está certo. Esse doente, não vou falar tanto de saúde, que não é minha área, mas tem dentro das empresas. Quantas pessoas a gente conhece que todo mundo fala para ele, preciso melhorar isso, preciso melhorar essa comunicação, você é muito centralizador, você é muito ansioso. Quantas vezes a gente fala, mas essa pessoa não absorve. E aí eu costumo dizer que a pior doença que tem dentro da empresa é aquele que não escuta. É a pessoa que não escuta os outros. E aí tudo que a gente fala aí de problemas de saúde mental, de burnout, de líderes tóxicos, culturas tóxicas, tem a ver com a essência de alguém não escutar o outro. E aí você começa a ter problemas de comunicação, transparência, confiança, e aí uma série de problemas pelo fato de não escutar. Eu costumo dizer que você é o que os outros dizem que você é. Você não é o que você acha que você é. Você é o que os outros acham de você. Claro que eu não estou falando todo mundo, mas estou falando de uma forma generalista. Se todo mundo acha que você é fofoqueiro, amigo, você é fofoqueiro. Se todo mundo acha que você é estourado, ou que você não escuta, que você é ansioso, ou seja o que for, muito provável que seja verdade, apesar de você não querer ver isso. Então, quando a gente olha para dentro das nossas equipes, muitas vezes a pessoa acha uma coisa dela, mas todo mundo em volta tem outra percepção. E aí começa a criar esses conflitos. Tá? Por que eu comecei com essa introdução? Você vai ver que vamos falar aqui sobre como criar uma cultura de aprendizagem olhando para 7 passos. Tá? E esses 7 passos têm tudo a ver com isso. Todas essas questões que eu levantei aí têm a ver com a cultura de aprendizagem. Se você não consegue desenvolver, você não consegue desenvolver uma cultura de aprendizagem se você não olhar para isso. Então, vamos lá. O primeiro passo é o que eu comentei. Cultura de ouvir. Se você não ouve, você não aprende. Então, e se você não aprende, você não se adapta. Então, por que ouvir é tão importante? Porque a partir do momento que você ouve o outro, né, minha mãe sempre fala, tem 2 ouvidos e uma boca. A partir do momento que você ouve o outro, escuta a outra pessoa,
Você tem capacidade de processar aquela informação, aprender, pode não acatar, pode não resolver, mas, de fato, o primeiro passo é você ter uma cultura de uma escuta ativa, uma escuta que você esteja curioso do que está acontecendo para você chegar à sua própria conclusão. Próximo passo, passo 2, cultura do feedback. Não existe aprendizagem sem feedback. Então, se a sua empresa não tem a cultura de desenvolver, de dar feedback, de receber feedback, certamente você não vai ter uma cultura de aprendizagem. Vou contar uma história relacionada ao feedback, que é o seguinte: eu sou empreendedor, tenho empresa, enfim, e uma vez a coordenadora de marketing veio falar comigo. Richard, você já percebeu que você não dá bom dia para ninguém quando você entra na empresa? Eu falei, sim, é proposital. Falei, mas por quê? Não entendi. Eu respondi, eu não quero que as pessoas tenham que parar o que estão fazendo, desconcentrar as pessoas, gerar improdutividade para celebrar a minha chegada. Então, eu chego, eu vejo que estou muito concentrado, eu prefiro ir pelo fundo ali, deixar todo mundo trabalhando, porque dessa forma, não é, eu acho muito egocêntrico chegar, bom dia, todo mundo olha para mim, então, eu acho muito egocêntrico. Eu falo, entendi. Mas você sabe que a impressão que causa para as pessoas é que você não quer saber delas? Que você passa, ignora e elas não significam nada para você? Nossa, aquilo foi um soco no estômago. Por quê? Porque se eu não tivesse aquele feedback, eu não ia perceber que a minha intenção era das melhores, não era que eu não ignorava, muito pelo contrário, eu reconhecia a importância do outro e eu queria que ele ficasse concentrado. Mas a partir daquele momento, eu mudei e dei bom dia todos os dias quando eu chego, faço festa, faço farra, tá, e as pessoas vão né, e aí as pessoas vão entendendo um pouco mais minha personalidade e sendo reconhecidos quando eu chego. Então, só um pequeno exemplo de um feedback que muda totalmente. Mas, como você pode ver nessa imagem, feedback não pode ser a cada 6 meses. Você esperaria 6 meses para dar feedback para sua filha se ela fizesse isso no seu carro? Não dá. Feedback não é um processo que acontece a cada 6 meses, é um processo que precisa acontecer imediatamente, de uma forma rotineira. Se você vê algo errado, você precisa dar o feedback de uma forma imediata, porque dessa forma, igual o meu caso lá do bom dia, eu só tenho a capacidade de mudar. Mas claro que feedback não funciona se você não tem o primeiro passo, que é a capacidade de ouvir. Vamos lá, terceiro passo, transparência, cultura da transparência. Não existe empresa com aprendizagem, com uma cultura de aprendizagem, que não tem transparência. O melhor exemplo é o Netflix. Netflix tem uma cultura de transparência total, só que uma transparência com respeito. Então, às vezes, a pessoa pode falar uma coisa que você não gosta, mas ela tem a obrigação de falar isso com respeito. Não é uma transparência onde você vai xingar a pessoa e vai fazer ela se sentir mal. Mas, se você não fala, se você não der o feedback com transparência, a pessoa não aprende e não se adapta. Cultura do erro, quarto item. Cultura do erro. A gente sabe que erro hoje tem que ser visto como aprendizagem. Se no seu dia a dia você não pode errar, você não pode inovar, você não pode experimentar coisas novas. Se você não experimenta coisas novas, você não aprende. É claro que não é toda área que você pode errar. Vou dar um exemplo. Imagina um piloto que está querendo testar uma rota nova. E errei, avião caiu, desculpa. Não, claro que não. Um médico, um cirurgião, vai abrir a barriga. E se eu fizesse isso? É óbvio que não. Existe uma ciência por trás de várias coisas. Processo, rotina, tudo mais, onde já tem comprovação científica sobre o avião, o corpo humano. Não é nisso que você vai testar. Mas uma empresa aérea pode sim testar um novo portal, um novo modelo de atender os clientes, um novo benefício, o dar a mala de graça para ver se isso melhora. Enfim, várias coisinhas que ela pode testar, como o médico pode testar
ser mais atencioso, escutar mais, tratar mais do paciente, não só da doença. Então, tem várias coisas que ele pode testar sem, claro, botar algo em risco. Então, se você trabalha numa fábrica, se você trabalha em uma área que você não pode errar, aquele processo talvez não. Mas tem outras áreas que você pode experimentar. E se o líder não tolera o erro, o líder não tolera que a equipe pense diferente. Né? Então, no voo, você não quer que ele pense diferente, mas talvez no atendimento, sim. Então, a questão do erro é justamente você saber que as pessoas, podendo errar, vão buscar soluções e aí ela não pode ser punida por isso. Claro que aí voltam os passos anteriores. Saber ouvir, dar feedback e ter transparência. Dessa forma, você vai minimizar o erro e ter ele alinhado com a estratégia da empresa. Vamos lá, quinto item, cultura orientada a dados. Eu costumo dizer, eu confio em Deus, os demais tragam dados. Por quê? Se você vier com achismo, entre o seu achismo e o meu, eu vou achar que o meu está certo e você vai achar que o seu está certo. Então, por isso, trazer dados. Uma cultura de aprendizagem não é baseado em achismo, baseado em dados, baseado em coisas concretas que você consegue, de fato, aprender com aquilo. Então, por exemplo, você vai lançar uma campanha de marketing e você está na dúvida se você vai ter a frase A ou B vai vender mais, só como exemplo. Cultura baseada em dados, vai comprar R$500 de anúncio de Google para cada frase e testa as duas frases, e a partir das frases você vai ter dados, né? Você não tem o problema do erro, foi o anterior, porque você está testando uma hipótese, e a partir desses dados você consegue concretizar qual linha escolher. Então, isso é só um pequeno exemplo bobo, como algo, às vezes, não tão exato, você consegue testar, validar, criar dados e tomar decisões a partir de dados. Próximo item, cultura da saúde mental. Então, com a pandemia, a gente vê aí muitas empresas perdendo os talentos. Então, mais de 500 mil pessoas estão pedindo demissão todo mês porque não aguentam trabalhar na empresa que estão, por uma questão de saúde mental. Então, estamos falando de burnout, ansiedade, a insegurança psicológica, vários fatores que, no fundo, afetam a produtividade do colaborador. Se a pessoa não se sente seguro onde está, se ela não tem mínimo de saúde mental, capacidade de pensar fora da caixa, porque tem muita pressão, estresse, você não vai ter uma cultura de aprendizagem. Então, isso tudo, pelos primeiros passos, é como você conquista uma saúde mental saudável, olhando para saber ouvir, feedback, tudo isso que a gente já comentou, transparência, etc. E, por último, cultura da diversidade. Diversidade está sendo muito falado hoje em dia. E por quê? E trazendo isso para uma cultura de aprendizagem. Se eu penso de uma forma, como que eu vou aprender e me adaptar se todo mundo pensa igual a mim? Quando eu trago pessoas diferentes, e aí entra todas as diferenças do mundo, não só racial, orientação sexual, gênero, etc., mas quando a gente olha para toda a diversidade, isso permite com que eu traga pessoas com experiências diferentes, pessoas com uma formação acadêmica diferente, que viveu outra realidade da minha e possa trazer informações que eu não estou acostumado a ouvir. Trazer dados e trazer tudo isso que a gente falou, volta ali para ouvir, feedback, transparência, etc., e aí, com isso, a empresa tem mais recursos para aprender e se desenvolver. Tá? Então, aí são 7 passos. Poderia botar 20. Tem muito mais por trás de cultura de aprendizagem, mas aqui uma palestra curta, com o único objetivo de você conseguir entender o que está por trás de uma cultura de aprendizagem. E por que implementar uma cultura de aprendizagem? Aqui eu coloquei um triângulo, que é o seguinte: qual o objetivo de uma cultura de aprendizagem ou investir em treinamento, investir nas pessoas? Simplesmente a empresa faz isso porque ela quer resultados.
Pode ter outros motivos, mas a principal, 90% das vezes, ela investe porque ela quer resultados. Então tá, então vamos analisar o que impacta os resultados de um profissional. Primeira coisa, você só tem resultado, aí o segundo item aqui, se você muda o seu comportamento. Seu comportamento norteia o seu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta que é difícil atingir, no dia 1º do mês eu começo a ver, essa meta aí eu não vou conseguir. Sabe do quê? Vou mostrar para o meu chefe que eu não vou atingir a meta, vou mostrar para ele, vou botar o pé no freio, porque isso aí é um comportamento. Se eu tiver a mesma meta, mesmo dia do mês, essa meta é difícil, eu vou mostrar para o meu chefe que eu consigo atingir essa meta, que eu vou fazer de tudo para alcançar essa meta, porque eu sei que eu vou ter muita dificuldade, mas eu vou atingir. Você vê, mesma meta, mesma situação, o comportamento é o que influenciou você ter ou não resultado. Abaixo de comportamento, pensamento. Então, o exemplo da meta. Se eu tenho um pensamento negativo, se eu tenho um pensamento que eu não consigo atingir, meu pensamento afeta o meu comportamento, que afeta o meu resultado. Se eu tenho um pensamento que eu vou conseguir atingir, meu pensamento afeta o meu comportamento, que afeta o meu resultado. E o que está na base da pirâmide? Conhecimento. Então, o meu conhecimento afeta o meu pensamento. Então, por exemplo, se eu conheço muito do negócio, sei vender, conheço todas as técnicas, sei fazer aquela meta, eu tenho um conhecimento técnico para isso, vai fazer, poxa, eu sei bater essa meta difícil. Se eu sei bater essa meta, eu consigo pensar que a meta é possível, consigo mudar meu comportamento e resultado. Se eu não sei nada, eu sou um recruta que acabou de entrar na empresa, não conhece nada, não tem conhecimento, e é dado a mesma meta, a falta de conhecimento faz com que ele pense que não é negativo, faz com que ele comportamento seja negativo e não atinja o resultado. Então, por que a gente investe em aprendizagem, uma cultura de aprendizagem? Para alimentar a base dessa pirâmide. Tá? Então, essa base de pirâmide, é por isso que a gente investe em aprendizagem. Porque a partir do momento que eu trago o conhecimento, né, seja ele conhecimento de hard skills, soft skills, habilidade comportamental, conteúdo sobre segurança psicológica, seja o que for, eu começo a mudar pensamento, comportamento e atingir resultados. Mas conhecimento, se conhecimento resultasse em ação, todos nós estaríamos em forma. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe que para emagrecer, você precisa de 2 coisas: comer bem e fazer exercício. Então, tem conhecimento que você já tem. Que falta? Ação. Não adianta você ler tudo sobre a nutrição e educação física se você não sai para correr e se você não come bem. Não vai ter milagre. Então, conhecimento é a base para você ter resultados, mas tem outro item que é muito importante, que é esse slide aqui. O que as empresas buscam? Uma enciclopédia ou protagonista? Então, não adianta você também ser um funcionário enciclopédia, que sabe tudo, mas não faz. É aquele funcionário que vê o circo pegar fogo, está lá quietinho, quietinho, quietinho. No final, ele fala, já sabia. Tá bom, se você sabia, por que você não fez nada? Então, a questão é, conhecimento é importante, faz parte da base da pirâmide para você conseguir ter resultados. Só que precisa de ação, precisa trabalhar o protagonismo. O profissional do futuro, eu sempre digo que ele não é pago pelo que ele sabe, porque o Google sabe tudo. Você é pago pelo que você consegue fazer com o que você sabe. O exemplo da meta. Se você sabe o que você tem que fazer, se você tem o conhecimento e esse conhecimento, você aplica ação em cima, aí você dispara. Se você não tem o conhecimento, você pode agir o máximo, mas não vai chegar lá. Então, você tem que combinar o conhecimento com ação, com protagonismo. E quem vai preparar esse profissional? Você.
Você mesmo tem que se preparar. Você tem que assumir esse protagonismo. Você tem que saber que não é a empresa, não é o governo, não é seus pais, professores, ninguém é responsável pela sua aprendizagem, a não ser você. Você que tem que correr atrás para se desenvolver. A empresa, se tiver uma universidade corporativa, vai te dar ferramentas para isso. Pode te dar cursos, por exemplo, do LearningFlix. Mas, se você não correr atrás, você não tiver esse protagonismo, nada adianta. Para ter uma cultura de aprendizagem, precisamos ser protagonistas da nossa aprendizagem. Então, quero agradecer, quero dizer muito obrigado. O objetivo aqui era ser uma palestra rápida para desafiar um pouco seus modelos mentais e dizer que, se você tem desafio para montar uma universidade corporativa, olhando para esses 7 passos ou qualquer outro, você quer criar uma cultura de aprendizagem, nos procure na Revo, porque a gente tem todas as ferramentas, tecnologia para te ajudar.